Bom, então no nosso quarto bloco a gente vai comentar um pouquinho essa perspectiva do monismo rígido na relação entre ética e política, segundo Norberto Bobbio. Então, o monismo rígido diz respeito àquela perspectiva segundo a qual há ou a redução da moral à política ou da política à moral, ou seja, em última instância, é como se fosse uma mesma substância, fosse uma substância composta, para a gente pensar em termos tomistas, né? Então, você tem uma mesma substância, mas ela tem uma composição interna. Nesse sentido, pode-se observar dois grandes eixos. O primeiro é quando você reduz a política à moral, e o segundo é quando se reduz a moral à política. No primeiro caso, quando se reduz a política à moral, você tem pelo menos três perspectivas aí, né? Uma delas, que pode ser assim, uma referência forte, Erasmo de Roterdã, e Erasmo de Roterdã trabalhava a ideia do príncipe cristão, né? Então, ou seja, seria aquele detentor do poder que, ao incorporar virtudes cristãs como generosidade, compaixão, justiça, honestidade, etc., ele se constituiria como uma referência da maneira pela qual se deve articular, né, a moral e a política. Então você tem aí uma perspectiva que é exatamente contrária, né, àquela do Maquiavel. Maquiavel ele vai rejeitar esta ideia da articulação da ética com a política, e quando ele pensa em ética, ele está pensando numa ética cristã, né? Então, é nesse sentido que, digamos assim, o Erasmo de Roterdã, nesse aspecto, é o anti-Maquiavel, ou o Maquiavel anti-Erasmo de Roterdã, como que é. Uma segunda perspectiva do monismo rígido aparece em Kant, quando Kant trabalha a ideia da virtude, da prudência, como elemento que articula a ética com a política. Ou seja, a prudência ela seria, em última instância, esta mediação fundamental entre a ética e a política, e a prudência em si mesma é uma virtude moral. Então, é nesse sentido, a prudência entendida como uma virtude moral é que possibilitaria esta articulação da ética com a política na perspectiva de Kant. Ou seja, todos os erros, pode ser assim, de condução política para Kant, eles estão diretamente ligados à falta dessa virtude. Ou seja, quando o governante não incorpora a virtude da prudência, que ele vai tomar medidas nas quais as quais terão consequências danosas para as pessoas, e nesse sentido é a ausência desta virtude formal, digamos assim, né, que Kant localiza como a origem da má condução política, que ao mesmo tempo é uma condução política para o mal, né? Então esta articulação, né? Nessa mesma perspectiva de redução da política moral, situam-se as chamadas éticas consequencialistas, que trabalham com a noção de bem, com a noção platônica ou aristotélica do bem, né? E aí, pode ser assim, se compreende nessa perspectiva mais consequencialista, né, aquela ideia que fazer o bem para fazer sempre. Então é um pouco essa articulação, ou seja, é a prática do bem que garante que as coisas sejam feitas de forma eficaz, de forma eficiente, em termos das relações de poder, e relações de poder eficazes e eficientes são relações de poder duradouras. Então há uma lógica, digamos assim, política na própria moralidade, né? Bom, o Bob ele vai insistir que essas argumentações elas carecem de confirmação histórica, né? Então elas têm, digamos assim, uma construção conceitual bastante relevante, mas falta a elas comprovação histórica, né? Basicamente isso.
A gente dá uma paradinha para o vídeo não ficar parado e a gente já volta já já com o quinto bloco.